Deus, povo de Deus abençoado, seja bem-vindo ao seu, nosso podcast. É um prazer ter você aqui nessa segunda-feira abençoada. Hoje nós estamos aqui para entrevistar um camarada, gente boa demais da conta, que já chegou aqui, nós já trocamos uma resenha, já mexemos até na mesa aqui, ele fez eu mexer na mesa todinha aqui, colocar meus carrinhos, que ele ficou apaixonado nos meus carrinhos, viu, William? Ele ficou apaixonado nos carrinhos, eu vou até repreender aqui, pra ele tirar a mão aqui. Não, esse não pode Dodge aqui é top. O povo geralmente vem querer errar minhas canecas, hoje ele tá olhando meus carros. Não, os carrinhos aqui é diferenciado. Pois é, porque ele gosta de carrinho também. Hoje estamos recebendo um amigo que eu conheci desde quando era magro como eu, né? Magro, era muito magro. Muito magro. Ele usava, William, um cabelinho de molinha assim, rapaz. Moicano ainda, você lembra, William? Tinha que ter uma foto. Estamos recebendo aqui Léo Goiano, Deus abençoe sua vida, amigão. Pai Tamo junto, Pai do Senhor, meu irmão. Obrigado, vida, é uma honra. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que o pessoal estiver vendo. É um prazer pra mim, fiquei muito honrado com o seu convite. Bom demais rever o William aqui depois de tantos anos, né? E vamos com tudo, vamos bater um papo bacana hoje, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Gente, ele tava na lista há muito tempo, e aí eu olhei, né, William? Nós olhamos na lista aqui, falei, vamos chamar o Léo Goiano pra bater um papo, resenha, assim, uma coisa bem legal pra cima, porque podcast não é fácil fazer. Ele até tava perguntando se teve alguém aqui que chegou travado, destravado, alguém assim. A gente recebeu vários convidados, tem uma lista grande de convidados aqui, mas a gente sempre convida. Semana passada eu convidei 2, e aí eles, não, deixa pra próxima, sempre jogando pra próxima. Vai rapaz, pegar o estúdio e levar pra sua casa. Então vamos fazer na sua casa pra... Sempre se esquivando a galera. Sempre se esquivando, o povo tem medo disso aqui. Mas isso aqui é um bate-papo, é uma conversa tal. Só tem câmeras, né? O pessoal tá assistindo a gente aí. De vez em quando a gente comete que dá uma dormidinha, de vez em quando eu abro a boca aqui, mas tá gravando tudo. Léo, seja muito bem-vindo. Hoje estamos com o William aqui também, Deus abençoe. Já tive uma visita de 2 participantes, André e Azafa aqui também, e a Pipoca nos estúdios do nosso podcast. Ó, inclusive, nós temos patrocinador novo hoje aqui, vai rodar os patrocinadores. Deus abençoe você que é patrocinador do nosso podcast. Tem projeto novo chegando aí, nós estamos de novo gravando, começando a gravar nos nossos patrocinadores aí, fazer um videomaker legal e uma produção legal, bacana para divulgar a sua empresa, e tem dado certo. Você pode perguntar a todo mundo aí que é do nosso podcast, que com certeza tem dado certo. Léo, bora falar da sua vida um pouquinho então, que a gente tá aqui para conversar sobre a sua vida há alguns anos atrás. Léo Goiano, quem é o Léo Goiano? Léo Goiano, eu sou daqui, né? Sou natural de Caldas Novas. Meu pai é o Ivan, a minha mãe é a Gisleila, minha mãe é manicure, meu pai... Ele trabalha numa fábrica de doce da minha avó, Dona Ana. Dona Ana, irmã da Dona Maria, né? Minha família muito grande. Minha avó tem 9 filhos. Rapaz, minha avó. Imagina, são 6 mulheres e 3 homens. Tempo da roça mesmo, assim. Nossa, filho, eu falei pra minha avó uma vez, como é que pode a senhora ficar 9 anos grávida? Foi fácil, não. As mães de hoje tá querendo ter bebê, como é que é o nome? Reborn, né? Reborn? Não, você viu que doideira aqui? Que loucura. Daqui a pouco vai falar um pouco dessa babaquice, dessa besteira aí, viu? Falar um pouquinho isso aí. E aí, a minha avó tem 9 filhos, né? Meu pai trabalha na fábrica de doce lá. E eu sempre vi a minha mãe e meu pai trabalhando demais, né? Eu fui criado vendo a minha mãe saindo muito cedo de casa, voltando de noite, para poder trazer o sustento para dentro de casa. E eu fui crescendo. Tenho o Matheus, que é o meu irmão, hoje ele mora em Portugal. O Matheus tá em Portugal? Tá em Portugal, já faz mais de 3 anos já. Graças a Deus ele tá estabilizado, conseguiu documentação, tá rompendo, né? Foi em busca também dos sonhos, né? Uma melhoria de vida, porque todo mundo sonha uma vida melhor. Com certeza. E aí depois veio o meu irmão, somos só nós 2, mas eu sempre tive muitos sonhos, muitos objetivos. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Eu sempre fui, muito ligado ao futebol. Eu comecei jogando futebol aqui, comecei até tarde, na visão tarde, com 7 anos de idade. 7 anos já era tarde, porque tem menino que começa com 4, 3 anos nas escolinhas. Foi lá no Queixinho, nunca esqueço. Queixinho foi meu primeiro treinador de futsal, lá no SESC. Rapaz, o Queixinho é mais antigo que a Serra de Caldas. Meu Deus do céu. Não, joguei ali na escolinha, aí depois veio a escolinha do Caldas Novas Esporte Clube, com o Vitor dos Reis. Ali, esses caras têm uma participação muito grande. Tem o Beto também, professor Beto, que ele... Você conhece ele? Conheço. Treinador lá hoje é no Unicaldas. Mas eu estudava no Monteiro Lobato, lá em Itaguaí, ainda era pequenininho. Ele era meu professor de educação física. São os caras que começou a moldar meu caráter desde criança.
no esporte, né? Mas foi ali na escolinha do Caldas, onde eu comecei a deslumbrar uma vida. Falei, cara, o futebol ele pode ser um meio para poder realizar os meus sonhos de vida. E eu falei, eu quero isso para mim. E muito novo, né? Eu comecei a treinar nas escolinhas, principalmente no Caldas, e aí a gente foi crescendo. Ali até os meus 13, 14 anos, certo. Eu fiquei na escolinha do Caldas, a gente participava de campeonatos regionais aqui, né? E eu sempre muito magrinho, muito rápido. Jogava de atacante na escolinha, mas aí pelo fato de ser muito rápido, aí a galera começou falando, não, você vai de lateral, porque você tem um pulmão, parece que tem uma dupla aí de pulmão, 4 pulmão, corria muito, não cansava de jeito nenhum, jogava bola o dia inteiro. Mas era magro também, né? Magrinho, não, eu era raquítico, cara, acho que a capa do Batman molhada... E esse Léo comia, né, William? Eu lembro que ele comia, ele comia retiro com a gente, que eu fui líder de jovem dele. Preju, total. Comia os 12 cachorros quentes, você. Eu falava, onde que vai estar de comida, meu Deus? E magrinho, sempre. Acho que é um metabolismo muito acelerado desde cedo, né? O meu tá precisando acelerar. Tá precisando? Continue sua história. E aí, quando eu tinha 16 anos, no ano de 2009, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ir em busca dos meus objetivos. Nunca tinha saído de Caldas Novas. Até os meus 16 eu vivi aqui o tempo inteiro. Aí surgiu uma oportunidade pra me jogar, fazer uns testes no Rio de Janeiro, nas categorias de base de alguns clubes do Rio. E eu deixei a minha mãe, deixei o meu pai. Foi muito sofrido pra mim, porque eu nunca tinha saído de casa, né? E eu fui com vários atletas. Nunca tinha saído de Caldas Novas, nunca tinha saído. Quase igual a minha história também, rapaz. Nunca tinha. Sua também, né, William? Só que sai de Rio Quente, né? Do Rio Quente? É, do Rio Quente, rapaz. Muito longe. É muito longe. E aí, eu peguei, né? Aí eu tinha um grande amigo, que na época era o meu empresário, né? Ele falou, Léo, vamos. Eu falei, tô dentro. Eu quero isso pra minha vida. E pra ingressar nas categorias de base, imagina, no Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil é a mais desenvolvida no futebol, né? Sim, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro é os mais visados. E em 2009 eu fui pra o Rio, né? A gente ficou fazendo alguns testes, jogos, treinos, né? Jogos amistosos ali. E o time do Mesquita Futebol Clube, na época, tava na primeira divisão do Rio de Janeiro. Rapaz, nunca vi falar. Pois é. Não, hoje, tipo assim, tá quase que extinto, né? Mas na época tava na primeira divisão. Caramba. Rapaz, eu lembro. Você lembra? Lembra, William? Eu faço pra jogar contra o... Foi, São Januário. Foi nessa época que tava... Porque eu sou nascido em 92, né? Hoje eu tô com 32 anos. De 82? Você é de 82? Não. Você é de quando? 92? De 92. Achei que era 82 também. Em 2009 eu tinha 16 para 17 anos, a gente treinava no Sub-17 na época. E aí aconteceu essa situação, mas é muito interessante uma situação que aconteceu em 2007, né? Em 2009 eu saí, que é um fato muito bom, já que nós estamos trocando ideia nessa questão do futebol. Em 2007, você lembra que teve o Pan-Americano no Rio? Pan-Americano. E a seleção brasileira feminina de futebol, elas fizeram a pré-temporada delas aqui em Caldas. E eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro. A galera... Eu tinha casado. Tem 18 anos. Não, elas ficaram lá na extinta Pousada do IP. Pousada do IP, eu lembro disso. Aí elas ficaram hospedadas lá. Elas ficaram aqui mais ou menos, acho que uns 20 dias fazendo treino aqui em Caldas. Rapaz. E a gente, menino, seleção brasileira, a feminina, Marta, tal, aquela galera. E ali eu criei uma conexão muito bacana com a Kátia Silene, que era a atacante do time na época. Ela jogava no Lyon, da França. Tipo assim, ela, na época... Hoje ela aposentou, né? Mas na época ela tava no auge. Sim. E aí, ela me vendo jogar lá, falou, cara, esse menino é rápido, esse garoto tem potencial, aquele sotaque. Pô, menor, quantos anos tu tem? Jogar onde, aqui? Ela me viu jogar aqui em Caldas. A gente fazia alguns jogos, treinos lá no estádio. E eles assistiam. Antes dos treinos delas. Aí ela me viu jogando e falou, cara, quando você tiver uma idade, quando você completar 18, eu vou te ajudar. Eu vou te levar pra fora, tipo assim, não me ilude, velho. Numa hora dessa, me iludindo. Rapaz. E ali a gente criou uma conexão de 2007. Eu tinha
Pô, 2007, 8, 9... Tinha 14 para 15 anos, cara. 14, 15 anos de idade. E aí, a gente criou um relacionamento. Na época era só telefone mesmo. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era ligação mesmo. E aí, elas foram campeãs do Pan-Americano e tal. Foi massa pra caramba. Mas aí, eu fui pro Rio. E fui jogando. E eu passei no teste do Mesquita. E pela primeira vez na vida, eu joguei um campeonato expressivo, de categoria de base. Fui federado ali, na época era base, ainda não tinha me profissionalizado. E joguei o Campeonato Carioca em 2009, né? Joguei contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Fluminense. Pô, imagina naquela... Você lembra do Negueba? Negueba. Naquela época ele tava despontando, porque... O William lembra. O tudo a mesma idade. Muito gol contra o Vasco. Romarinho, filho do Romário. O Felipe Coutinho, né? Porque o Felipe Coutinho, estouradaço. Sim. Na época ele já tava atuando pelo profissional do Vasco, né? Mas nós somos tudo assim do mesmo ano de nascimento, tudo de 92. E, tipo assim, pra mim foi uma experiência muito bacana, mas foi muito sofrimento pra mim. Por quê? Porque quando eu estive lá, o clube era muito pequeno, a estrutura muito precária, sabe? Era eu e mais uns 15 jogadores que a gente ficava numa casa, né? A galera que levou a gente nos deixou hospedado lá, mas falando em miúdos, deixou a gente largado. Sim. A minha mãe... E meu pai me ajudava, mandava pra mim R$200 na época pra poder pagar o alojamento, pra me comprar comida. Tipo assim, imagina você passar o mês inteiro naquela época com R$200 e pagar aluguel. Aí eu comprava ali escondido uma bolacha pra galera não comer tudo, porque era todo mundo dentro de um alojamento. E todo mundo essa dificuldade que você passou, dificuldade, né? Gigante, cara. Comida regrada, era um pouquinho empacada e aquilo ali, sabe? Mas não tem nada que supera o sonho. Quando o cara tem um sonho, ele é maior do que toda dificuldade. Igual, eu não tinha dinheiro pra poder ir treinar. Onde eu morava, quando a gente tinha alguns treinos que era longe, em outras zonas do Rio, Zona Norte, Deodoro, eu treinava na Vila Militar, eu tinha que pegar trem, ônibus, aí eu não tinha dinheiro. E o que eu fazia? Eu pulava as estações de trem. Eu pulava as grades mesmo, literalmente. E um dia um guardinha me pegou, cara. E você tinha 16 anos? 16 anos e longe de casa, numa cidade, a segunda maior cidade do Brasil. Rapaz. Imagina, vindo do interior, eu tinha que me virar. Por exemplo, quando eu tinha um treino físico na Praia da Barra, eu morava... Você já é vencedor, só ter sobrevivido ao Rio de Janeiro. Só de ter sobrevivido. Você é vencedor, no Rio de Janeiro. Era loucura. Meu Deus do céu. Imagina, eu tinha que acordar 4h30 da manhã pra pegar um ônibus pra ir pra zona sul do Rio, se eu não me engano, pra poder treinar, pra depois voltar. Quando eu chegava em casa, era quase 3 horas da tarde. E eu ainda não tinha almoçado pra almoçar. Entendeu? Era muito, muito sofrimento. Eu dormia no chão. Não tinha cama no alojamento. Era uma casa de uma senhora que cedeu a casa dela. Ela tinha vários cômodos, né? E eu dormia no chão, num colchonete, cara. E ali foi quase um ano, desse jeito. Caramba. Sabe? Sofrimento, saudade da família. Pois é, não, hoje... antes de vir pra cá, eu falei, cara, hoje eu vou... abrir o coração, contar mesmo um pouquinho da minha história, assim, procurar resumir o máximo, porque tem umas situações bem, bem complicadas, assim, de sofrimento mesmo, né? Quantas das vezes, assim, eu fui dispensado de clubes, igual quando a minha chuteira rasgava. Cara, eu não tinha dinheiro. O Gesmar, o meu tio, que ele faleceu, ele era meu segundo pai. Ele e o meu pai sempre me apoiou, né? Graças a Deus o meu pai é vivo, né? E aí o meu tio também me ajudava muito. Quando eu era dispensado de um clube, meu tio que pagava uma passagem pra mim, meu pai me levava, sabe? Antes disso, em 2006, eu fiz um teste de futsal no Santos. Meu pai foi comigo, passagem de ônibus, a gente ficou hospedado, fui dispensado. Sabe? Que já começou aquela frustração. Pô, será que tá certo? Rapaz, é um sonho misturado, mesclado com frustração. Demais, cara. E é muita gente que tem esses sonhos, sabe? O futebol, ele é muito injusto, muitas das vezes.
Você Ainda pode mais hoje, né? Na sua Nem época, fala. ainda tinha ilusão, mas tinha a questão de ver o talento. Hoje que essa máfia de empresário, Demais. de pagar, hoje virou uma bagaceira. Virou uma bagaceira. hoje, futebol, eu não acredito em mais nada. Até parei de assistir. Não, hoje o futebol, na minha visão, ele perdeu a graça. Perdeu. Hoje virou negócio. Sempre foi, mas hoje tá demais. E aí, naquela época, eu falei, cara, eu preciso vencer isso aqui. Eu treinava o campo do Mesquita, a cidade de Mesquita do lado de Nova Iguaçu. É Baixada Fluminense. Baixada. E ali, cara, eu tinha que dar um jeito, sabe? Primeiro, em 2008, eu fazia o primeiro ano aqui no supletivo. E aí, em 2009, eu fui fazer o segundo ano e estudei no Rio de Janeiro. Eu estudava de noite. Eu treinava de manhã e de tarde. E aí eu consegui uma vaga numa escola pública lá e estudava de noite. Pra poder terminar, né? Mas a minha vida era futebol. Eu respirava o futebol. Era tudo pra mim. Eu falei, cara, eu vou me tornar um atleta profissional. Eu tô decidido. Quando a gente toma uma decisão, já era. Por que me tornar um atleta profissional? Porque eu só queria dar um futuro melhor pra mim e pra minha família. Sair da escassez, ter uma vida confortável, ter uma casa boa pra morar, um carro bom pra andar. Sim. E o futebol, ele proporciona isso, né? Com certeza. E aí o campeonato acabou, eu voltei pra Caldas, e aí eu fui joguei em alguns outros clubes, em categoria de base, no interior de Goiás. E aí em 2011, aconteceu um fato que pra mim foi um dos mais marcantes na minha vida. E aí mescla muito com o começo da minha conversão. Em 2011, você lembra da Kátia Silene, em 2007, que me conheceu jogando? Ela falou, Léo, hoje eu tô jogando aqui no Paris Saint-Germain. Eu saí de Lyon, assinei contrato com o Paris Saint-Germain. Poxa, eu falei, caraca, que doideira. Isso em 2011, Kennedy. Eu fiz 17 para 18 anos. Ela falou, Léo, eu quero que você venha pra cá. Você vai fazer alguns meses aqui, um período de avaliação. Se você tiver potencial, se você mostrar o seu trabalho, você vai seguir sua carreira. Eu não posso fazer o seu jogo, não posso jogar por você não, mas eu vou te dar uma oportunidade. Cara, aquilo pra mim foi a melhor coisa da vida. Deus, uma porta internacional, assim. Eu não tinha nem me profissionalizado no Brasil e eu ia fazer testes, né? Um período de teste, de avaliação na base do Paris Saint-Germain da França, né? E eu ali, mas imagina, um cara novo, deslumbrado com o futebol. Na época eu tinha ouvido falar de Jesus pela minha tia Vanessa, esposa do César. Ela desde criança sempre plantando a sementinha do evangelho pra mim. Mas Deus pra mim era só ali bem superficial. Bem raso, muito superficial. Ia pra igreja e tal, gostava. Sempre eu me identifiquei com o ambiente cristão da igreja evangélica. Já fui igreja católica quando pequeno, mas eu tive uma convicção de fé, mesmo sem saber o que era convicção de fé. Eu sempre acreditei de que Jesus, ele tinha ressuscitado. E aí, naquela época, no futebol, eu falei, cara, tô dentro. E aí, ela comprou uma passagem pra mim, ela mandou a passagem, né? Eu fiz ali minhas malas, era muita coisa, era 2 mochilas. Muita coisa. Quem comprou a passagem pra você? A Kátia Silene. Ela, naquela época, ela meio que se tornou a minha empresária. Ela falou, não, eu vou te dar o suporte, você vai ficar aqui onde eu moro, você vai comer onde eu como e tal, e você vai em busca do que você quer. E aí eu falei, eu tô dentro. Eu nunca tinha andado de avião na vida. Kennedy, eu lembro exatamente como hoje, velho. Foi muito massa você ter tocado, porque vai remetendo às lembranças, velho. Dá até vontade de chorar, tem hora. Eu me lembro exatamente, era uma quarta-feira. Eu tava arrumando minhas malas, eu falei, cara, eu vou lá na casa da minha tia Vanessa, pra ela orar, pra mim poder, pra Deus me abençoar, pra mim poder seguir a carreira e dar tudo certo. E eu fui lá. E eu contei pra ela que eu ia viajar e tudo, que eu ia fazer teste no Paris Saint-Germain. E ela e o meu tio César orou por mim. Na hora eu nem me liguei que eu estava orando. Eu, amém. A gente jantou e tal. E aí, na quinta-feira de manhã, a gente saiu daqui de Caldas e foi pra Goiânia, né? Tinha que pegar o avião. Olha que loucura, ela orou por mim. Pega essa cronologia. Na quarta-feira de noite. Quinta-feira eu saí daqui, fui pra Goiânia. Peguei o voo pra Guarulhos. 6 horas da tarde era o voo na quinta-feira pra Guarulhos. E aí, de Guarulhos até
até a cidade de Paris, na França, tinha uma conexão na Espanha. Né? Eu tinha tirado ali o passaporte, reservista, eu nem servi o exército, eu já peguei a reservista só para poder tirar o passaporte e viajar. E aí minha mãe chorou e tal, aquela agonia, imagina, pô, meu filho viajando, já ficou tanto de tempo fora, agora vai voltar de novo, vai ficar longe de casa. E aí eu fui. Peguei o avião de Guarulhos, era 6 horas da tarde. E com destino a Paris, mas com a conexão na Espanha, em Madrid. E aí foram 12 horas de voo. Cheguei lá, era 6 horas da manhã, na Espanha. Pousamos no aeroporto de Barajas, nunca esqueço. Vou nem fazer propaganda de companhia aérea, mas ficou gravado na minha mente, porque você vai entender o porquê. Foi muito impactante. Sim. E eu, pô, tava lá com aquele cabelinho moicano, enroladinho. Bonito que ele tinha. 2 brinquinhos na orelha, jogador. Falei, caraca, vou jogar na Europa. Nossa, que feiura. E aí, quando eu tava lá, tipo, as minhas malas já tinha ido, já pra poder ir direto pra França. E aí, quando eu fui passar pela alfândega, né, aí eles olharam meu passaporte e tal, e aí eles perguntaram, e a carta convite pra você ir pra França? Eu falei, não, eu não tô com ela aqui, não. E eles falando meio espanhol e eu ali tentando entender. Aí eles pegaram e falaram, não, me acompanha aqui. Me levaram pra uma salinha lá. E aí perguntaram de onde é que eu tava vindo, quanto que eu tinha de dinheiro, e aquilo começou a me assustar. Meu Deus. Fiquei agoniado, e aí eu tentando falar com eles ali, meio que nervoso, porque eu não conhecia a língua, tentava falar devagar pra entender. Naquele dia, eles me deixaram retido, preso no aeroporto o dia inteiro. Rapaz. Naquela quinta-feira, cheguei na sexta, 6 horas da manhã, e fiquei o dia todo preso no aeroporto de Madrid, porque eles alegaram que eu não tinha uma carta convite. Caramba. E aí, a gente ligou, eu liguei pra minha mãe, pra minha família, que minha mãe desesperou, ficou maluca da cabeça, sabe? Eu liguei pra Kátia lá na Espanha, lá na França, né? Eu tava na Espanha. Ela mandou por fax, por e-mail, a carta convite, né? Não, ele vai vir pra cá, eu vou estar agenciando ele, tudo. Eles viram, eles atestaram o documento, não, tá tudo certinho e tal, mas a partir de hoje ele não vai seguir viagem, ele vai ser deportado pro Brasil de novo. Cara, aquilo ali foi uma das coisas mais frustrantes que aconteceu na minha vida. E eu comecei a lembrar, tipo assim, poucos anos antes, eu dormindo no chão, pulando estação de trem para poder ir treinar. E aí eu tinha uma oportunidade de jogar na Europa e aquele balde gelado caiu na minha cabeça. Rapaz. Eu fiquei aquele dia todo preso no aeroporto, preso mesmo, numa sala retida, eles levavam bandejinha de comida lá, bateram um carimbo no meu passaporte. Quando foi na sexta-feira, meia-noite, eu tava entrando dentro de um avião e voltando pro Brasil de novo, deportado. Rapaz. Quando foi no sábado de manhã, cheguei em Goiânia. E sabe o que é a coisa mais incrível de tudo? É que quando eu desci do aeroporto, desci do avião, saí na sala de desembarque, quem que eu encontro lá? A minha tia Vanessa. Ela tomou um choque, ela falou, uai, Léo, o que é isso? Você não tinha viajado? Eu falei, ué, mas o que você tá fazendo aqui? Porque ela nunca sai de Caldas Novas. E ela foi pra Goiânia na época, né? 160 quilômetros. E justamente ela tava no aeroporto. Na hora que eu cheguei, eu falei, ué, você veio me buscar? E ela falou, não, eu nem sabia que você tava aqui. O que aconteceu? Me fala. Eu contei pra ela que eu tinha sido deportado. E aí, cara, foi muito louco. Aí ela me levou ali pra almoçar. Eu tava ali muito triste. Eu tinha chorado demais. Chorei muito. Cara, foi muito frustrante. E eu perguntei um negócio pra ela. Falei, tia, deixa eu te perguntar. O que foi que você orou aquele dia? Quarta-feira que eu fui lá na sua casa. Você imagina, Kennedy, eu saí, cheguei na Espanha na sexta. No sábado eu já tava no Brasil de novo. Um dia um cara me perguntou, já foi pra Europa? Já? Eu falei, já. Quanto tempo você ficou lá? 12 horas. Uai, aonde? Uai, preso. Caraca,
Foi loucura. E ela falou, Léo, como assim? Aí ela começou a entender aquele mistério. Ela falou, meu filho, eu orei o seguinte, eu falei, Deus, se o Senhor tiver um plano de salvação na vida desse menino, que se o Senhor quiser que ele cresça na carreira, que ele ganhe muito dinheiro, que ele vá muito longe, abra todas as portas que o Senhor puder, que o Senhor é Deus para fazer isso. Mas se o Senhor tiver um plano de salvação na vida dele, se o Senhor quiser se revelar para ele na verdade, na intimidade, nunca esqueça que ela me falando, fecha todas as portas e mostra que o Senhor é um Deus verdadeiro e que vai fazer maravilha na vida dele. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não. Isso é uma macumba gospel, né? Eu falei, não, você não tinha que ter orado. E eu, assim, sem entendimento, ela orou a Deus falando exatamente aquilo. E eu falei, cara, como assim? Como é que pode? Minhas malas, Kennedy, chegou na França. Depois de quase 3 semanas, elas foram extraviadas de novo, voltou, mandaram de volta pra mim. Foi muita loucura. Aí eu tinha 2 opções naquele cenário. Ou eu desistia, ou eu continuava. Eu falei, cara, eu vou continuar. Eu vou continuar. Minha mãe, Léo, pelo amor de Deus, eu não aguento te ver mais sofrendo. Não quero isso. Aí em 2012... eu disputei o campeonato sub-20 pela equipe da Votuporanguense, que hoje está na A2 do Paulista, no Campeonato Paulista. Ali atuei bem, ali foi muito bacana, foi um período top que eu vivi na minha vida. E aí eu continuei fazendo, jogando em alguns clubes, né? Aí, isso ainda em categoria de base. E aí em 2014 eu me profissionalizei pela primeira vez na vida. Cara, no dia que eu assinei um contrato profissional como um atleta de futebol, na hora que eu peguei a caneta ali, eu comecei a chorar. O dirigente do clube lá era no Tocantins. Ia disputar a divisão de acesso no Tocantins. Pra mim era uma vitória muito grande, cara. Nossa, depois dessa história sua. Porque foi muito louco. Foi uma loucura muito grande. E eu chorei lembrando, eu falei, cara, consegui. Pelo menos o que eu queria. Agora o que for ouvir é por meu mérito, pelo meu esforço, mas foram muitos anos treinando em categoria de base, assim, e quando eu me profissionalizei, foi algo impactante. E aí eu joguei profissionalmente, primeira vez no Tocantins, né? Depois joguei em São Paulo, em Minas Gerais, atuei em alguns clubes. E em 2015 aconteceu outro fato muito impactante. Esse pra mim foi frustrante num nível que eu parei e pensei, cara, acho que eu vou parar de jogar. Porque eu tava, naquele momento em 2015, eu tava sem clube. E aí, eu tava jogando em São Paulo. E aí, eu não sei quanto é que é o tempo aqui, depois... Rapaz, nós trouxemos um convidado hoje, William, que eu não tô trabalhando nadinha, não. Pra você que tá chegando agora ao meu... Vocês não entendendo. Podcast, enquanto ele bebe água, não é um programa esportivo, não é um programa esportivo, viu? Não é um programa esportivo. Mas você fala aí, cara. Mas ele tá contando a história dele. A história dele, o Léo Goiano, tem esse nome porque ele foi atleta, né? Atleta. Foi no Rio que eu consegui... de onde vem o Léo Goiano? Em 2009, quando eu jogava no Rio, tinha 2 Léo no time. Aí o treinador, o preparador físico, ele fez uma lista, né, pra poder fazer o treino ali. Aí tinha 2 Léo, ele falou, pô, de onde é que tu é? Falei, eu sou de Goiás. Pronto. Aí, tu é goiano? Pô, Léo Goiano. Léo Goiano, pronto. E ficou, tipo assim, aí pegou. Então ele tá contando a história dele aqui, gente, viu? Você que chegou agora, vale a pena você voltar um pouquinho e ouvir. Continue a sua história. E aí, cara... Você já jogou por tanto time, pra que time você torce? Cara, você acredita que eu não torço pra nenhum, velho? Não. Deve ser um vascaíno também. Não, Vasco não. Eu já joguei contra o Vasco. Mas eu vou te ser muito sincero. Mesquita. Mesquita. O time que jogo. E meu pai é São Paulino. A minha mulher é flamenguista, mas eu tenho eu tenho uma paixão por Caldas Novas Esporte Clube. Pelo Santos, você acredita? Santos mesmo? Pelo Santos. É mesmo. Eu não torcer, não torço, mas não, eu também não. Tem alguns clubes que a gente tem uma admiração. Mas tá ruim demais da conta, eu vou largar a mão nesse negócio. Aí, cara, em 2011 eu tive na categoria de base do Santos, fazendo alguns testes também, sabe? Foi bem bacana. E em 2000... Eu tô lembrando, você mostrou uma foto com o Neymar, não é? Foi. Essa época, eu tirei uma foto com ele lá,
Foi uma semana antes deles irem pro Mundial, que eles perderam pro Barcelona de 4-0. Misericórdia. Eles treinavam no campo, a gente treinava em outro, né? Ali foi muito bacana aquele período também. Experiências da vida. Experiência. E aí em 2015 eu tava sem clube, eu tava em São Paulo. E aí sempre tem os empresários, os agentes de futebol, falou, cara, surgiu uma oportunidade. Eu conheço um treinador que ele vai assumir o comando de uma equipe na 3ª divisão da França. Você acha que de 2011 foi sofrimento? Essa você vai ficar chocado. Aí ele pegou e falou, Léo, vai ser a 3ª divisão. A gente tá levando uma caravana de 15 atletas brasileiros pra jogar a 3ª divisão. Ele me mostrou lá, você vai ficar no alojamento tal, aqui nessa cidade, olha a estrutura do campo e tudo. Eu falei, cara... Não vai me dizer que você foi de navio escondido num container, não, pelo amor de Deus. Se liga. Eu já tô traumatizado com as histórias suas. Aqui é a penúltima parte dessa questão do futebol pra encerrar esse ciclo do futebol pra gente seguir o nosso assunto. Isso em 2015. Vai. Mas você tá pegando a visão, como é que foi? Tô pegando tudo. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou, cara, nós vamos, essa galera e tal, a única coisa que você precisa é arrumar um dinheiro da passagem. Eu falei, putz, velho, lascou. Aí eu falei, onde é que é mesmo? Na França. Eu falei, nossa. França de novo. França de novo, velho. Já não basta ter perdido a Copa de 98 e a quarta de 2006. E eu falei, cara, mas vamos, eu não tenho um centavo. Na época, a passagem era quase R$4.000. Pra poder ir pra lá. Isso naquela época era dinheiro demais. Era grana, velho. E eu não tinha nada. Ele falou, Léo, a única coisa que você precisa arrumar é o dinheiro da passagem. Porque chegando lá, você vai ter alojamento, alimentação, estrutura de treino. Vocês vão fazer excursões e tal. E o sonho, velho, isso que é o sinistro. Quando a gente sonha, a gente corre atrás. Aí seus olhos brilhou de novo. Brilhou de novo. Aí a minha mãe, não, Léo, pelo amor de Deus, não mexe com isso não. Pai tal de mãe sofre, né? Sofre, velho. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu valorizo, assim, a minha mãe, porque ela sofreu demais. Eu falei, não, mas eu vou tentar. E você conseguiu dinheiro? Não, se liga o que eu fiz. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu postei no Facebook um banner escrito assim, ajude o Léo Goiano a realizar um sonho. Aí eu escrevi, né? Vou fazer testes na Europa e tal. Me ajude com o que você conseguir, o que você puder. Pra qualquer um. Aí na época não tinha nem Pix, não era nada. Mandava na conta, né? Fazia o TED e um DOC. Desse jeito. Cara, e aí os meus amigos, as pessoas que me conheciam, começou a me ajudar. Muita gente ali depositava R$50, R$100, R$30, R$200. Kennedy, eu juro pelo nosso Deus, velho. Acho que foi uns 10 dias eu consegui arrumar o dinheiro da passagem. Rapaz. Foi loucura. Aí eu peguei, passei o dinheiro pra eles, eles mandaram a passagem, tava lá, eu falei, cara, é agora. Aí era saída de Guarulhos. Você tinha quantos anos? Eu tinha, foi em 2015 isso, eu tinha uns 21 anos, 22, por aí. Rapaz. Comecinho, novinho. E eu falei, cara, eu vou pra cima. Isso em 2015. Arrumei minhas coisas também, já não era 2 malas, era 3. Já tinha mais roupa. Mas não tinha nada, quebrado, liso na vida até aquele momento. E aí deu o dia da viagem. Eu falei, nossa, agora nós vamos. Aí juntou eu e tinha uns 5, 6 que ia sair de São Paulo, né? Atletas também. Na hora que eu chego no aeroporto pra fazer o check-in, pra despachar as malas, na hora que eu digito lá o código das reservas da passagem, tava dando inválido. Aí nada. Aí quando eu cheguei lá no guichê e tal, a galera falou, mas essa passagem aqui ela não existe não, isso aqui é uma passagem... Não acaba o podcast, eu tô indo embora. Eu falei, como é que é? Não, você tá brincando. Ah não, Léo. Cara, aquela galera pegou R$4.000 de o meu e de todos os atletas e sumiram no mundo. Não, véio. fala isso não, moço. Foi uma loucura. Não. Cara, aquilo ali foi a gota d'água pra golpe. mim. Eu tomei um golpe. Foi um golpe, a galera... 15, você mais 14. Imagina, o cara sumiu, nunca mais viram e a polícia foi atrás e nunca mais viu. Aquilo ali foi... A minha mãe falou, Léo, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Chega.
Aquilo foi muito frustrante. Eu falei, cara, eu acho que eu vou parar. Meu Deus do céu. Não vou mexer com esse negócio de futebol, não. E aí, sabe o que foi o mais sinistro? A galera que tinha me ajudado começou a perguntar, ué, Léo, você não tinha viajado? Como é que é a questão e tal? Aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, tomei um golpe. Aí a galera começou a achar que aquilo ali era uma mentira. Que você que eu tinha pegado. Eu que tinha dado o golpe neles. E você imagina uma situação. Imagina a minha mente, velho. Imagina a minha cabeça. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu voltei pra Caldas Novas. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fiz uns bicos de garçom no restaurante da minha tia pra juntar dinheiro e comecei a pagar a galera. E muita gente falou pra mim, não, Léo. Eu sei que eu confio, eu te conheço, eu sei do seu caráter, eu sei que isso aí... E você teve que pagar algum? Teve alguns que eu tive que pagar. Porque a galera falou, pô, velho, infelizmente foi um dinheiro que eu precisava e tal. Não, fica em paz. Eu vou te pagar. E eu tomei um golpe e eu não tinha o dinheiro, eu fui ajudado. Foi uma vaquinha comunitária que a galera fez, sensibilizados pela minha situação. Mas eu tomei um golpe e não viajei. Imagina, o cara pegou 60 mil reais. Imagina. De 15 pessoas que tinham um sonho de jogar futebol. É um cara ser muito possesso por demônio fazer uma coisa dessa, né, velho? Aí tem gente mais cair em golpe até hoje, né, Léo? Até hoje. Aquilo foi muito, muito frustrante pra mim. E algumas pessoas falavam, não, Léo, isso aí foi um presente pra você, uma oferta, não esquenta com isso não. Mas aquilo me feriu demais, Kennedy. Eu falei, cara, a gente sonha, mas tem um momento que é um limite. O cara não aguenta, não. Não, moço, você tá doido, você passou treino demais. E ali, naquele período, ali tava sendo muito frustrante pra mim, muito triste pra mim, porque eu tava sem nada. Eu tava sem dinheiro, eu tava sem clube. Por que aquilo ali tava acontecendo? Eu me questionava, foi muito doloroso. E aí eu falei, cara, não vou mexer com esse negócio de futebol mais não. E aí desde 2012 eu tinha voltado pra Caldas, mas aí eu decidi de 2012 em diante eu fui pra Goiânia, né? Naquele período que eu voltei pra cá, e inclusive você foi meu primeiro pastor de jovens. Eu tinha aceitado a Cristo num culto lá em Votuporanga, em São Paulo, em 2012. Vim pra cá, atuei até no Caldas Atlético aqui em 2012, 2013. Tive aqui no Caldas, no profissional. E aí depois eu comecei, né? Fui batizado pelo pastor André Macalão. E aí eu fui sua ovelha. Depois fui pra Goiânia, comecei a congregar lá na sede da Assembleia de Deus com o Bispo Ides, né? Com o pessoal. E aí, cara, em 2017, né? Passou alguns anos, aí o que começou a acontecer na minha vida? Começou a fechar o ciclo do futebol. Falei, cara, acho que não é pra mim. Acho que não vai acontecer, mas eu tenho um sonho de dar um futuro melhor pra minha família. Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E ali, eu sempre gostei muito de desenhar. E aí eu comecei a desenhar e eu comecei a silcar algumas camisetas pra poder vender na rua. Pra poder vender, pra ganhar uma grana. E naquele período... Isso em Goiânia ou aqui? Isso em Goiânia. Em Goiânia. Aí naquele período, cara, eu comecei... Desde quando eu me converti, de 2012 pra frente, eu comecei a ficar muito afeiçoado, sabe? A ler as escrituras, a ler a Bíblia. E eu comecei a ler assim de forma incessante. E aí a galera nas igrejas, no culto de jovens, ele falou, cara, dá uma saudação aqui. E aí eu falei, vou. Eu sempre fui desenrolado, nunca tive vergonha muito das coisas. Sempre fui muito pra frente. E aí eu comecei a dar saudações nos cultos de jovens. Aí a galera falou, caraca, velho, você consegue pregar. Eu falei... Tem futuro. Tem futuro. Eu falei, não, mas eu nunca preguei, não. Eu falei, cara... Aí um amigo meu falou, vou te convidar, Léo, pra você pregar hoje no culto de jovens aqui. Era lá na Cidade de Jardim, na Assembleia de Deus da Cidade de Jardim, em Goiânia. O Rafael era o líder de jovens. Ele me convidou pra pregar no culto de segunda-feira dos jovens. Cara, deu 40 minutos, 50 minutos de pregação, assim, e eu preguei. Não, ele não fala nada, ele fala pouquinho. Quase nada, besteira. Ele fala pouquinho. Vocês estão vendo no podcast aqui hoje, né? O podcast o mais longo que você teve aqui foi quanto tempo? Foi Meu Deus do céu. 3 horas. Não, foi isso não. Não, mas nós vamos finalizar. E aí eu comecei a pregar. E muita gente começou a me convidar pra pregar.
E eu comecei a rodar o Brasil pregando nos congressos de jovens, nas conferências. E eu, naquele momento, eu tinha me conectado muito com a família Batista, que são os donos da Marca da Paz. Uhum. E ali, com o Guilherme Batista, e a gente começou a ir pregar junto, e eu levava as camisetas e vendia na porta das igrejas depois do culto. E aquilo começou a me gerar uma renda, né? De uma forma, eu tava empreendendo ali para poder pagar as contas de casa. E algumas igrejas o pessoal falava, olha, eu quero te abençoar aqui com uma oferta pra você poder... Você falou, opa! Eu falei, ué, peraí... Tem oferta? Tem oferta isso aí? Pode? E eu comecei a pregar, cara. E comecei a deslanchar um ministério de pregação. Uhum. Mas eu sempre tive na minha mente, eu falei, cara, eu preciso ter um trabalho. Eu posso ser abençoado, sim, acredito muito da provisão de Deus, mas eu, igual o Paulo fazia, ele fazia tenda. Com certeza. E ganhava o dinheiro dele, o evangelho era pela graça. Uhum. É um assunto que eu nem quero entrar, mas eu tenho essa mentalidade. Entendeu bem. Desde cedo, que pô, conectado na Bíblia, pegando as escrituras. E aí eu comecei a fazer as camisetas. E aí naquele período, cara, o meu tio, o Gesmar, que me ajudava muito, ele faleceu. Sabe? Aquilo ali foi um sofrimento muito grande pra mim. Um baque tremendo, porque era um cara, pô, pai de 3 filhos, professor de 3 faculdades. Faixa preta de jiu-jitsu, cara novo, 42 anos de idade. Rapaz. Ele deu uma pancreatite, ele não aguentou mais de uma semana no hospital e ele faleceu. Meu Deus. Né? Fazem 8 anos que ele se foi. E ele era a coluna da nossa família, o cara que me ajudava minha mãe, minha avó em tudo. E aquilo me entristeceu demais. E naquele período ali, cara, eu tava sem clube... Sabe, eu não tava tendo dinheiro, eu conseguia algumas coisas vendendo algumas camisetas na porta das igrejas, quando a gente ia, quando eu pregava, quando alguém me chamava. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não posso viver nessa situação. Eu não quero isso pra mim, eu não aceito isso. Meu tio tinha falecido, eu tava... Aí o que aconteceu? Eu tava disputando, assinei um contrato, um amigo meu... Em 2017, ele assumiu a diretoria do Aparecida, um time da 2ª divisão do Campeonato Goiano. Uhum. Falou, Léo, quero ser aqui junto com nós. Eu falei, não, velho, mexer com jogar futebol. Ele falou, não, pô, eu confio em você aqui, ó. E ele tava próximo, né? Era um grande amigo meu. Eu falei, cara, o meu tio faleceu e era o sonho dele com que eu fosse um atleta de futebol. Era o sonho dele. Ele queria me ver jogando. E eu falei, velho, eu vou voltar a jogar por causa dele. Pra homenagear, pra honrar a memória dele. Você até me desculpa, porque ele era uma pessoa que na minha vida... Ele me ajudava demais. Uhum. E foi muito doloroso. E ele falou, pô, velho, vamos voltar a jogar. Aí eu peguei e falei, então vamos. Ele assinou meu contrato, ele assina o contrato aí. Ele falou, Léo, só que a gente não consegue pagar muito, o time é pequeno. Eu falei, tá de boa. O que você conseguir, tá tudo certo. Aí, Kennedy, você quer um pouquinho de tristeza? De frustração? Gente, eu não aguento mais não, gente. Você que essa foi a última. Você lembra era o penúltimo, agora essa é a última. Rapaz. E eu treinando de lateral... Né, sempre fui lateral, tanto na esquerda quanto na direita. Eu sou canhoto na mão, eu consigo ser ambidestro. Uhum. Tive sempre essa facilidade, sempre gostei muito de treinar. O que me faltava em habilidade, eu procurava vencer na dedicação, no esforço. Eu falei, vou voltar a jogar. E aí eu tava já de titular na equipe, treinando muito bem. Faltando uma semana para começar o campeonato goiano, né, profissional ali. A gente foi fazer um amistoso lá no Oba contra o Vila Nova. Uma semana antes de começar o campeonato, fomos fazer um jogo treino lá. E no jogo eu tive um estiramento na coxa, eu machuquei a coxa. Não foi algo grave. Sei. Só que é aquele tipo de lesão que é chata, incomoda demais. E tem que levar ali uns 2, 3 meses para recuperar. Uhum. E faltando uma semana para começar a competição, titular na equipe, eu machuquei e não joguei nenhum jogo do campeonato. Fiquei em fisioterapia o campeonato inteiro. Vamos acabar o podcast. Não, você tem notícia boa. Vamos continuar pra você que tá... Vamos, mas eu acredito que uma hora... Aí eu acho que Deus olhou do céu e falou, cara, tá, acho que chega. Eu acho que agora até Deus, não foi Deus, não foi na sua... Foi Deus mesmo, chega. Foi loucura. Imagina, William, que sofrimento, velho.
Não, vocês não sabiam dessas, sofrendo né? mais que o torcedor do Vasco ali do Nossa! nosso lado ali, ó. Vascaíno? É Vascaíno. Nossa, ali, vamos orar pela vida dele, né? Você não sabia dessas histórias. E isso impactou muito a minha vida. Misericórdia. E aí, cara, eu fiquei o campeonato inteiro fazendo tratamento ali, fisioterapia, e não melhorava. Tentava voltar na raça, o treinador falava, não, Léo, você vai piorar, para, não força não. Meu Deus. E aí o campeonato acabou, nosso time não se classificou. Ali, alguns atletas não receberam, eu tava sem empresário, sem clube, eu tava dormindo de favor numa kitnet de um amigo meu lá em Goiânia, assim, na rua, na frente, assim, da Assembleia de Deus. Kennedy, eu tava no fundo do poço, cara. Eu não tava vendo alternativa. Meu Deus do céu. Sabe, eu falei, cara, se eu for trabalhar, vou ter que arrumar um serviço pra alguém aqui, vou ter que trabalhar muito pra ganhar muito pouco. Se eu for estudar, eu vou ter que levar muitos anos pra poder depois fazer um currículo sem experiência pra arrumar um serviço. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí teve um dia, tava dormindo no colchonete no chão, não tinha nem uma cama, tava lá de favor. E aí teve um dia que eu queria comer, velho. E eu olhei na geladeira assim, não tinha nada. Aquele dia eu desesperei, velho. Aquele dia eu falei, não, eu sou um ser humano, eu posso ser dedicado, esforçado, mas eu sou gente. Eu fui pro banheiro escondido assim, chorei pra ninguém me ver chorando. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, por quê? Sabe quando você... Eu não queria questionar Deus, eu só queria... Sim. Eu só queria entender, velho. Pouco, né? Um pouco, eu só queria um refrigério, assim. Deus, por quê? Eu perdi meu tio, eu fiquei tão frustrado nessa carreira, sabe? Tanto de sofrimento. Por que está acontecendo? Eu tô sem clube, eu tô sem dinheiro, não tô tendo grana pra comprar um saco de arroz. Foi muito doloroso pra mim. Sabe o que Deus falou pra mim? Nada. Eu não escutei a voz de Deus. E aquilo doía na minha alma. Eu falei, mas eu tenho ainda força para acreditar que as coisas vão melhorar. Eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu acredito. E ali eu não escutei nada. Até que um dia eu recebi uma mensagem, né? Os meninos da Marca da Paz falou, Léo, eu queria te mostrar aqui um negócio que a gente tá desenvolvendo aqui na empresa, que eu acho que você vai gostar. Queria te dar uma oportunidade. Eu falei, o que que é? Aí a gente marcou, a gente se reuniu, ele me mostrou, né? Ele estava montando um método de venda que eu nunca tinha visto na vida, né? Nunca tinha empreendido, nunca tinha vendido, nada. Ele falou, Léo, é simples, você compra os produtos, velho. Compra essas camisetas pra você vender, você tem aí 100% de lucro. Aí na hora que ele falou assim, compra e vender... Comprar com o quê, meu Deus do céu? Falei, mano, eu tô mais liso que quiabo na boca de um banguela aqui, meu amigo. Como é que eu vou comprar e vender? O que é vender? Eu nunca vendi nada. E aí ele me mostrou, ele falou, Léo, eu vou levar esse negócio pro topo, cara. Se você quiser vir com a gente, bora fazer esse negócio acontecer. Se não, eu tô indo do mesmo jeito. Eu vou levar esse negócio pro topo e torce por mim, então. Cara, aquele brilho nos olhos deles... Tava o Guilherme, tava o Eduardo, tava o Jordão, que era a galera que tava me mostrando aquele projeto. Eu falei, cara, eu tô dentro. Mas por quê? Eu não entendi nada. Era um plano de um modelo de negócio, é um método de vendas, um modelo comercial chamado marketing de relacionamento. Onde a empresa comissiona os clientes para fazer a propaganda, a venda dos produtos, montar uma equipe de vendedores. Eu não entendi nada daquilo na hora. Eu só sabia de uma coisa, que se eu vendesse um produto, uma camiseta todo dia no mês, eu ia ter mais de R$1.000 de lucro. Eu falei, pô, peraí, isso aqui eu gostei, 1.000 conto? Caraca, isso aqui paga meu aluguel, ajuda aqui na kitnet e ainda compro comida no supermercado. Não precisa ficar... Eu tava pegando cesta básica, cara, na CIB. Lá na igreja, no setor de ação social. Eu não tava tendo dinheiro pra comprar comida, sabe? Eu poderia recorrer à minha família, mas eu falei, não, eu preciso sair disso aqui, cara. E tava lá eu peguei cesta básica lá e isso foi um momento assim que eu falo, foi muito doloroso, mas foi um momento de aprendizado. E aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei e eu falei, não, eu tô dentro, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita vontade de crescer. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o catálogo das camisetas. Já viu Natura, Avon? Sim. Aquelas revistinhas? Eu tirava a foto das camisetas e mandava nos grupos do WhatsApp dos meus amigos, da igreja, da família.
Em 15 dias, Kennedy, só mostrando a foto das camisetas, eu tinha feito uma média de 33 pedidos de camiseta, cara. Eu não tinha nada. Aí eu ia fazendo pedidos, aí eu não tinha a grana pra comprar elas, que eu tinha que comprar pra revender. Aí eu fui no pregão, lá em Goiânia, vendi uma televisão que eu tinha, sabe? Peguei um cartão emprestado de um amigo, falei, cara, eu comecei um negócio. Eu já tenho cliente, eu só preciso comprar essas roupas pra poder entregar. Porque o pessoal já tinha me passado, alguns tinham me passado a metade do valor, né? Por exemplo, se a camiseta era R$60, o pessoal me mandou 30. E aí eu comecei a poder juntar uma grana, dei um jeito de arrumar mais pra comprar um estoque maior. E aí eu comecei um negócio, cara. Rapaz. Com um catálogo emprestado e fazendo pedido. E comecei a vender bastante camiseta. E aí eu comecei a ter uma grana pra poder pagar um aluguel, comprar comida, melhorar a situação que tava. E algumas pessoas começaram a falar assim, cara, como é que eu faço pra vender essas camisetas aqui? Aí eu fui entender de que eu poderia ser comissionado Pela venda deles. Pela venda deles, e aí eu montar uma equipe e ganhar comissões pela produtividade da minha equipe. E eu falei, cara, isso aqui vai expandir mais os meus ganhos, o meu tempo, eu vou dividir meu tempo, o dinheiro, sabe, a produtividade. E, enfim, foram 8 anos desenvolvendo esse modelo de negócio, aonde eu viajei o Brasil inteiro, sabe? Falando sobre empreendedorismo, assim, os meus altos e baixos, sabe? Cresci muito, quebrei, cresci. Eu entendi o que é na prática, o que é empreender no Brasil. Consegui realizar vários sonhos, sabe? De comprar casa própria, de comprar o meu primeiro carro, de viajar para fora do Brasil, simplesmente por esse modelo de negócio. E aí, a Marca da Paz, ela começou a desenvolver um modelo de franquias. E eu falei, cara, eu vou abrir uma franquia em Caldas Novas, na minha cidade, que eu voltei pra cá. Sim. Né? Eu casei aqui, tô com a Laisa, a gente abriu a franquia, falou, cara, vamos empreender. Ela também sempre teve esse sonho de ter uma vida melhor, né? Muito esforçada, muito trabalhadora, uma pessoa que tá comigo o tempo inteiro, que decidiu sonhar os meus sonhos. E aí a gente abriu a primeira franquia física, né, do Brasil. Foi a primeira, então? A primeira, aqui? Foi o start. Até nisso eu falei, cara, eu vou decidir. E a gente já tá com a franquia aqui há mais de 1 ano já. E a gente desenvolve também outro negócio de marketing de rede, né? Por uma empresa que hoje é a maior empresa de nutrição e produtos de saúde natural, né? Com ozônio medicinal, que é a Atlântica Natural. A gente desenvolve também um negócio que também tá tomando uma proporção muito grande. Esse eu não conhecia ainda, não. Maravilhosa. Depois, não quero nem fazer propaganda, não. Não, mas... tem que fazer, mas tem, William. Voltou nessa história. Patrocina aqui. Patrocínio. Depois a gente troca ideia aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Produtos pra emagrecimento, tá vendo? Pra rejuvenescimento. Não tem pra crescer o cabelo, não. Tem um demais. São mais de... carecas. Os carecas. Se esse produto você passar na língua, cresce cabelo na língua. Meu Deus. É muito bom. É uma linha de produtos inacreditável. É uma coisa que tá crescendo muito mesmo. Demais. Porque ozônio. É natural. O ozônio, ele é vida, né? Cura mais de 260 patologias. Aí vê muito isso aí, essa questão. Demais. E, por exemplo, tem linha de maquiagem com ozônio, linha de higiene pessoal com ozônio. Pasta de dente, né? Eu uso pasta de dente com ozônio. Imagina. Aí a grande vantagem é que a galera se cadastra para consumir de forma inteligente, compra a preço de custo. Se quiser vender, tem 100% de lucro. Eu vou cadastrar nisso também. Aí é top. Não, é uma vantagem muito grande. E se a pessoa quiser desenvolver um negócio, ela pode se aprimorar com os treinamentos que a gente tem na empresa. Hoje eu tenho uma equipe, cara. Minha equipe já teve mais de 16 mil distribuidores no Brasil inteiro. Sabe? E a gente tem crescido... Rapaz, 16 mil. Você chegou a 16 mil, 16, tem pessoas que eu nunca conheci pessoalmente. Né? Que a equipe se duplica de uma forma muito grande. Como é um negócio local, mas ele é global. O marketing de rede, ele é chamado negócio do século XXI. Né? Nos Estados Unidos, ele gera 33% do PIB americano. Ô, Léo, cadê o Jordão? Cara, o Jordão, ele ficou tão rico, tão bem, que hoje ele desenvolve negócios no agro.
Ele comprou Migrou pro agro, rapaz. Foi, cara. Ele criou... Foi bobo, não, hein? Não, mas ele é muito inteligente. É um cara que eu sou muito grato a Deus. O Jordão, ele criou ele tem uma fazenda em Pernambuco. Rapaz. Onde ele cria gado, animais e plantação. E ele... Você já viu o X-Men? Ele criou aquilo ali na fazenda. Ele construiu algumas casas e tem muita gente que trabalha com marketing digital lá na fazenda dele. E eles lançam infoprodutos, né? Campanhas no digital e ele muito bem financeiramente. Tem muito tempo que eu não vejo ele, nem em rede social, nem nada. Depois que a esposa dele faleceu de câncer, né? Foi um momento também que eu acompanhei muito próximo. Triste. E ele hoje tá muito bem, cara. Ele casou novamente, tem uma filha, né? Deus abençoou muito a vida dele. Aí, rapaz, prosperou, graças a Deus. Ô, Léo, e hoje a gente tá nessa pegada. Então hoje, você tá em Caldas Novas, hoje eu tô aqui em Marca da Paz. Com a Marca da Paz, a gente casado, feliz, graças a Deus. Sempre tem os altos e baixos, né? Os desafios da vida. Tem dia que tem grana, tem dia que você não tem pra pagar os boletos. Mas desse jeito mesmo. É o desafio de todo homem que vira adulto, casa e daqui a pouco você vai ter filho. E você vai ver o que é boleto mesmo. Quantos filhos? Meu mesmo, eu não tenho nenhum. Eu tenho 2 enteados. Que eu amo como se fosse meus. Mas eu tenho um sonho de ter um filho, né? Eles já veio prontinho. Os enteados já veio pronto. Nossa, eles estão na praia, os meninos agora, com os avós, passeando. Né? Aí eles teve inveja, falou: minha mãe e o Léo viajou, porque agora, mês passado, nós ganhamos uma viagem de cruzeiro. Imagina, Kennedy. Poucos anos atrás, dormindo no chão. Rapaz. E esses dias viajando de cruzeiro. É Laisa o nome da sua esposa? Laisa, mandar um beijo. A Laisa tava lá no cruzeiro. Estávamos lá e ela ama o pôr do sol, o nascer do sol. Ela ficou maravilhada, aquela experiência foi inacreditável. Nós fomos aí com mais de 10 líderes da nossa equipe que bateram metas, que cresceram. É um negócio muito promissor. Ô, Léo, bebê reborn você não quer não, né? Não, o que é isso? Marca da Paz vai vender, não? Cara, eu fico imaginando essa questão, né? A minha opinião sobre isso. Tanto de gente, tanto criança hoje passando fome, velho. Necessidade, necessitando de compaixão, de uma adoção, né? Que não tem pai nem mãe. E a galera querendo fazer isso com boneco. O assunto tá em alta aqui, né? Estamos no final aqui já, mas eu até vi a Ângela Cirino colocando um negócio, que a maioria das pessoas com bebê reborn, bonequinha, pessoas que foram frustradas, não tiveram a capacidade de ter filhos reais. Vive num mundo paralelo, né? A fala dela aqui. São pessoas frustradas que não tiveram a capacidade de ter filhos reais e agora quer suprir essa necessidade tendo um boneco que é bebê, rapaz. Cara, nossa, isso mas é como muito... que no Brasil um trem vira assim, né, William? Uma palhaçada assim. Vai ser um dado hoje que nós estamos com a menor taxa de natalidade desde a década de 70. A menor. A menor taxa de natalidade. Pô, tu preferindo um cachorro, não quer ter filho. Pai de pet, uma samambaia, ou uma mulher de sovaco cabeludo, feministas aí que amam tanto a gente que... As feministas gostam demais de mim, rapaz. Tem uns que entram aí no meu Instagram e falam muita coisa bonita, muita coisa. Nossa, Deus, mas... Os haters muito, né? Te amam. Me ama demais da conta. Nossa. Mas, gente... Ô, Léo, foi muito bom ter você aqui. A honra muito é bom. minha. Obrigado. Muito bom o nosso papo aqui, foi legal. Obrigado demais. pelo carrinho, tô brincando. Cara, não, se liga, esse Dodge Charger aqui, ó. Só o Dominique Toretto e o Kennedy que tem um top desse é aqui. Meu xodó. Meu xodó que fala um negócio pra você. Falei pro Léo, depois que eu tive filho aqui, ó, meu Impala aqui, 68, ó. Aí é top, quebrou aqui, o volantinho quebrou também, viu? Um deles tá aqui, o grande aqui. Olha, ele foi eu não, foi meu irmão. Mas o menorzinho também quebrou tudo, quebrou os retrovisores aqui, ó. Pensa, rapaz. Bom demais esse carrinho, rapaz, eles abrem. Vocês gostam muito desse carrinho? Eles abrem porta-mala. Mexe não. O Azaf não mexe, que é grande agora, mas quando era pequeno vivia tacando eles no chão. Nossa, mas é valente. Não, mas top, você está de parabéns. Muito bacana. Cara, muito massa o ambiente, gostei. Pô, que benção, velho. Tô feliz, obrigado demais. Foi muito bom, Léo Goiânia, a gente conhece tem muito tempo já, a gente tinha vontade de trazer e foi muito bom nosso papo hoje. Que isso, aproveitando que a gente tá aqui, gente, ó, você que não conhece o segundo lançamento do Jovens Fortes, Futuros Poderosos, ó, saiu, segunda edição, tá? Mais completa tá aqui a primeira edição e a segunda edição tá aqui. Se você ainda não adquiriu o seu, pense no livro que tá fazendo sucesso também para líder de jovens. Você que é líder de jovens, você pode comprar para você estudar com os seus jovens. Cada semana fazer uma matéria, cada semana sentar, fazer rodas de conversa. Funciona mais do que uma palestra, só um falando e muitos ouvindo. Fazer roda de conversa, interativo. Tem um suporte que a gente dá também. Assuntos
relacionados àquilo que a juventude está vivendo hoje. Como, por exemplo, térias, ideologia de gênero, nomofobia que é vista em celular, casamento, jovens que não querem casar, essa questão que não quer ter filho, sobre identidade, sobre chamado, sobre tantas coisas que a gente está falando aqui, sobre o progressismo, o marxismo cultural que está infiltrado em faculdades hoje e até mesmo igreja. Você sabia que na igreja tem muitas mulheres que pregam, que são feministas, que militam pela causa do feminismo, e isso é prejudicial demais à figura masculina. Tem tanta coisa que a gente está falando aqui. Léo, pensa num livro legal. E na Bíblia é repleta de mulheres feministas. Né? Tem muito que milita, né? Então, assim, tem o hedonismo, tem o narcisismo, várias pessoas narcisistas, relativismo. Gente, um livro que tá falando sobre toda a cultura que a gente tá vivendo hoje de influência. Então, você que é pai precisa ler, você que é jovem precisa ler. E é uma coisa muito bacana. Léo, obrigado pela sua participação. A honra é minha. Deus te abençoe, viu? Tamo junto. De todo coração. Obrigado. Precisando, tamo aqui. Rapaz, tamo junto. Vamos marcar o segundo episódio pra você contar. Não coisa de futebol mais. Nossa, porque foi muita luta. Você depois chegou agora, meu Deus do céu. Volta aí a fita, como se diz aí, ó. Foi loucura. Pra você ver o que Mas tá acontecendo. tudo é um aprendizado. Se falar assim, Léo, você tinha coragem de passar tudo de novo? Eu acredito que eu teria. Porque se não fosse as experiências da vida, ela não teria me forjado a ser um homem mais resiliente hoje. É, verdade. A resiliência que move o cara. Se o cara não tiver a capacidade emocional de lidar com a frustração, o cara não consegue fazer nada, não. Verdade. Porque uma hora o jogo vira. Vira mesmo. O jogo vira. A perseverança é tudo. E a gente sempre fala isso aqui. Quando a gente traz pessoas aqui no nosso podcast, é para contar a história, para falar o seguinte: olha, a história dele é motivacional para sua vida, para mostrar que empreender é perseverar. Exato. Quanto mais você perseverar, você vai empreender. Tudo na vida. Né? Se você acordar no dia, você tem que empreender. Empreender é o quê? É avançar, é perseverar, é ter constância. Todo então, dia. se a gente tiver isso. O meu tio, ele falava uma coisa pra mim, pra gente finalizar. Ele falava assim: Léo, o sucesso de um homem, ele mora um dia depois que ele desiste. Aquilo ficava na minha cabeça. Frase um dia depois que o cara desiste, então ele ia conseguir, então eu não vou parar. É uma frase muito boa. Que é isso? Eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei, não vou parar. Eu pensava em desistir, velho, então amanhã eu ia conseguir, então não vou parar agora, não. Verdade. É seguir. Muito boa frase pra finalizar. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, William. O Azaf tá aqui também. Deus abençoe vocês. Sempre juntos aqui no nosso podcast. Lembrando que segunda-feira que vem, a partir de segunda-feira que vem, se liga, vai ter sorteio do Senhor Cascudo, sanduíche, vai ter sorteio do Pizza Flix, pizza, vai ter sorteio da La Mama e vai ter sorteio de outros vários parceiros, fora que vai ter sorteio agora, a partir de agora, de dinheiro também, viu? Você que tá ligado aí, você que tá compartilhando, sempre vai ter um pixinho sorteando aí, então, vai ser mesmo pra sua vida. Tá sorteando? Tá então sorteando. É um presente meu, vou sortear aqui, ó, vou falar pro Ken depois, um suplemento da Atlântica Natural. Próxima segunda, então, já tem um sorteio aqui, ó. Pode me cobrar. Já Próxima tem. segunda, Marca da Paz. Não, já não é Marca da Paz, aí é o Atlântico. Também pode ser uma camiseta e um suplemento, Pronto, né? Porque são dois. melhorou. Hoje são dois negócios, que rapaz, o cara tava ainda. quebrado há uns tempos atrás, agora tá diversificando os Então, na próxima negócios. segunda-feira, nós vamos trazer e colocar aqui, ó, o suplemento e a camiseta bem aqui na frente. Vai ser a Celina, mulher mais linda da face da terra, que vai estar fazendo um podcast. E nós vamos ter sorteio ao vivo aqui. Mas Camiseta e suplemento. Toda segunda-feira vai ter sorteio agora. Fica preparado aí, viu? Nosso podcast. Deus abençoe. Valeu! Eu quero ganhar esse sorteio.